A primeira coisa que fica evidente aqui é que nós estamos lidando aqui com uma raça diferente da raça humana, de seres diferentes de nós e aparentemente bastante superiores a nós. Nós não sabemos a origem desta raça, que é chamada de anjos, e que é mencionada várias vezes no Antigo Testamento e muitas vezes no Novo Testamento. Apesar das centenas de referências aos anjos, de aparições de anjos, todavia não tem uma única passagem que nos diga como eles foram criados ou quando eles foram criados. Nós podemos inferir pelo livro de Provérbios, uma passagem que diz que os anjos cantavam durante a criação, de que eles provavelmente foram criados antes da criação do mundo e antes do homem ter sido criado. Porque quando Adão e Eva são colocados no jardim, logo em seguida aparece um anjo para tentá-los, na forma de uma serpente. Então é possível que eles foram criados antes da criação do universo material, do universo físico. E eles foram criados, aparentemente, como seres pessoais, como seres individuais. Eles têm nome. Esse anjo se apresenta e diz: eu sou Gabriel. Mais adiante no Novo Testamento, nós lemos a respeito de um outro anjo, esse é chamado de arcanjo, e o nome dele é Miguel. E nós lemos também a respeito de um outro anjo, cujo nome é Satanás. Ou seja, são seres pessoais, não são formas impessoais de energia ou uma luz intensa, mas são... Eu estou relutando usar o termo pessoas, porque a gente associa muito com a pessoa humana, não é? Mas eles são seres pessoais, indivíduos, provavelmente um é diferente do outro. Não tem um anjo que seja igual ao outro, como também não tem um ser humano que seja igual ao outro. Pelo texto, nós vemos também que são seres racionais e inteligentes. Gabriel se apresenta, sabe o seu nome, raciocina e dialoga com Zacarias, há uma troca de informações, há uma interação entre eles, portanto, são seres inteligentes e racionais. Aprendemos também que eles são diferentes de nós porque eles são invisíveis. Diz o texto que um anjo apareceu. Essa expressão grega para o verbo para aparecer, traduzido como aparecer, ela geralmente significa a manifestação de alguma coisa que antes dessa manifestação era invisível, estava oculta. Os anjos são seres invisíveis, aparentemente eles não têm corpos, eles são espíritos puros, por assim dizer. Embora pessoais, inteligentes, racionais, eles têm nome, mas eles não têm corpos como nós temos. Todavia, eles têm o poder de se manifestar, porque diz aqui que o anjo apareceu. Não é dito em que forma, e esse é outro mistério que nós temos na Bíblia. Quando os anjos aparecem, e há vários casos de aparição de anjos, não nos é dita em que forma eles aparecem. Algumas vezes eles parecem seres humanos, como foi o caso relatado no livro de Gênesis, quando 3 homens se apresentaram a Abraão, pedindo hospedagem e dizendo que iam para Sodoma e Gomorra. Só que eram 3 anjos e um deles é chamado de o anjo do Senhor. Abraão olhou e pensou que eram pessoas. Então, parece que esses anjos, eles, quando se manifestam, eles podem tomar forma humana, mas nem sempre, porque diz que quando esse apareceu, diz aqui que, verso 12, Zacarias se perturbou e ficou com medo. Então, ele viu que não era uma pessoa comum, havia alguma coisa naquela aparição que o encheu de medo. Ele percebeu que estava diante de um ser de outra natureza, um ser sobrenatural. E ele ficou com medo. E isso bate com outras aparições de anjos que nós encontramos, em que as pessoas geralmente reagem da mesma maneira, com medo, com temor, a alguma coisa. Eu não sei se é o brilho, não sei se é a aparência. Em alguns dos profetas, nós encontramos relatos de anjos como sendo seres com várias asas e cheios de olhos, e a gente não sabe se aquilo é figurado, se é literal, que são seres extremamente brilhantes, parecido com o brilho parecendo com de uma fornalha ardente ou o sol intenso, que são capazes de se mover com muita velocidade. Nós não temos muita certeza o que é que apareceu a Zacarias, mas o que é que apareceu, ele ficou morto de medo.
Ele tremeu com aquilo que apareceu lá no santuário diante dele. Nós aprendemos também do texto que esses seres, eles são imortais. Porque ele diz aqui, eu sou Gabriel. E nós vamos, então, imediatamente ao livro de Daniel, escrito cerca de 500 anos antes, onde aparece um anjo exatamente com o mesmo nome, a Daniel. 2 vezes esse anjo aparece, a Daniel. E ele se chama Gabriel. E se é o mesmo, então, ele tinha pelo menos 500 anos de idade quando apareceu a Zacarias, né, esse ser. E eu acredito que ele já existia bem antes de aparecer a Daniel. Nós temos a impressão que esses seres, ao contrário dos seres humanos, eles são imortais. Não é que eles sempre existiram, mas eles foram criados e Deus lhes concedeu a imortalidade. Eles viverão para sempre. Ao contrário de nós, que nós haveremos de um dia morrer. Mas os anjos aparentemente não morrem, eles existem para sempre, foram criados com o dom da imortalidade. Outra coisa que a gente aprende do texto é que eles são mais poderosos do que nós. Gabriel é invisível e teve o poder de se manifestar. Ele conseguiu se manifestar. Apareceu numa forma que Zacarias podia perceber. E quando Zacarias demonstra incredulidade, ele castiga Zacarias com mudez. Você vai ficar mudo. E Zacarias fica mudo na hora. Então, esses seres, parece que eles têm poderes a mais que os seres humanos. E, na verdade, quando a gente lê o Antigo Testamento, por exemplo, nós lemos de anjos dizimando populações inteiras. Lemos de anjos sendo enviados por Deus para destruir os inimigos de Deus. Lemos de anjos fazendo coisas extraordinárias que o ser humano não pode fazer. E lemos também que eles parecem ter uma espécie de organização, porque quando Gabriel se apresenta, ele diz assim, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Assistir quer dizer servir. Eu sou um assistente na presença de Deus. E parece que com isso Gabriel está dizendo assim, você sabe quem é que está falando com você? Eu não sou um anjinho estafeta, não. Eu sou aquele chefe de gabinete que assisto na presença do Altíssimo. Ele me mandou aqui pessoalmente, porque o assunto é tão sério, é tão importante, que ele não mandou um anjo de terceira, quarto escalão. Eu pessoalmente, eu que assisto na presença de Deus, eu vim aqui trazer essa notícia. Porque isso dá a impressão que há uma organização entre os anjos, e que é feita em torno da presença de Deus. Há anjos que parecem servir a Deus, estar próximos de Deus, são enviados imediatos de Deus, enquanto que outros servem a outros propósitos, não têm esse privilégio de assistir na presença de Deus, como o anjo Gabriel tinha. Que seres extraordinários, invisíveis, poderosos, imortais, inteligentes, pessoais, e eles estão ao nosso redor, pelo que a Bíblia nos diz. Gabriel deve estar vivo hoje, tanto quanto há 2000 anos atrás, quando apareceu a Zacarias lá no interior do templo.